Galera, um dos assuntos que mais foi perguntado na nossa última live é sobre o assunto infinitive, o infinitivo. Nossa, Paulo, não lembro mais de nada disso lá da escola. Pois é, quando eu estava estudando também não lembrava de nada disso, mas é um assunto muito importante quando você está estudando inglês, né? O infinitivo é quando você pega um verbo do formato que ele está no dicionário, que é aquele formato sem conjugação. Então, é o verbo ter, o verbo precisar, querer, amar, sonhar e estudar e por aí vai. Quando você pega o verbo e conjuga, já fica diferente. O verbo ter fica eu tenho, você tem, nós temos. Então o verbo conjugado é uma coisa, o verbo no infinitivo é outra. E por que essa informação é importante? No inglês, para você colocar o verbo no infinitivo sem conjugação, é só você acrescentar o to aqui no início do verbo. Então todas as vezes que a gente estiver falando de verbo, você fala o to mais o verbo ter, to have, o verbo precisar, to need, o verbo querer, to want. Amar, to love, trabalhar, to work e por aí vai. Mas por que esse assunto é tão importante nesse momento? Porque, pessoal, quando nós montamos uma frase que tem dois verbos, o inglês ali ele é parecidíssimo com o português. Porque esse segundo verbo da frase ele vai ficar no infinitivo. Como assim? Vamos colocar aqui, por exemplo, eu tenho. I have. Agora aqui, ó, nós precisamos. We need. Beleza, nós temos aqui o verbo número 1 sendo conjugado de acordo com o sujeito, que nesse caso, é por isso que eu falo que o inglês é o idioma mais fácil do mundo, ó. Nós temos, ó, só simplesmente pega o verbo e coloca aqui, sem fazer alteração alguma nesse momento aqui, né? Se vier um próximo verbo depois, o verbo vai se comportar exatamente igual é no português, tá? Então você tem que colocar o to. I have, eu tenho o quê? I have to wash my car. Eu tenho que lavar o meu carro. Perceba que o segundo verbo, ó, é o verbo lavar. Ele está sem conjugação. Como é que você coloca um verbo sem conjugação no inglês? É colocando to. É isso mesmo. Nós precisamos o quê? We need to go now. Nós precisamos ir agora. Exatamente. Dois verbos aqui, é o segundo verbo da frase, ele ficou no infinitivo, tá bom? Agora, para ficar um pouquinho mais difícil, tá? Isso tudo aqui vai estar no módulo 6, tá bom? É importante que vocês assistam o módulo 6 com bastante carinho, porque a gente sai da questão do verbo to be e começa a falar de verbos de ação, né? Tudo isso daqui são verbos de ação, lembrando das três categorias: verbo to be, verbos de ações e verbos modais, tá bom? Então, o último aqui. Quando eu conjugo o verbo para he, she, you, it, não se assuste com essa informação. A conjugação fica com S aqui no final. Esse S ajuda a conjugar o verbo para ele, ela e ele, ela para animais e objetos. Então, ó, she wants, ela quer. É até uma frase que eu usei hoje falando sobre a minha filha. Ela quer o quê? She wants to buy a toy. Ela quer comprar um brinquedo. Tá? Você fala assim, pô, Paulo, essa parte de conjugação não sei direito ainda. Tranquilo, sem problema. Eu quero focar nesse momento a questão que, se tiver um outro verbo na frase, esse verbo tem que usar o to no meio, exatamente igual ao português. Eu tenho que lavar, nós precisamos ir, ela quer comprar. Eu vou colocar aqui embaixo um questionário perguntando se essa informação ficou clara ou não, belezinha?